Coração Dragão. Obrigado. Vamos então recomeçar esta última parte do Dia do Clube Coração Dragão e vamos começar da melhor maneira com o nosso verdadeiro artista, o João Dias, que eu chamo para vir ao palco. João. Então como é que é? Muito boa tarde a todos novamente. Que viola? Aí esqueci-me da viola. Vai buscar. Não, calma, eu também posso. Pá, porque eles disseram, os Paulos e o Bruno é que disseram, pá, na segunda parte vai para lá, diz as tuas coisas, diz umas coisas. Só que é isso, eu não tenho nada para dizer, vou dizer o quê? Eu não sei o que é que eu tenho. Eu não tenho nada para vos dizer. Eu estou. Falta a ver. Olha, agora vão falar aqueles. Queres o micro? O que é que eu vos tinha... Pá, se tivesse aqui o João Pinto, eu tinha merdas para lhe dizer. Que ele andou amanhã toda a provocar e depois basou para não lhe dizer nada. Mas eu nem tenho nada para dizer. A única coisa que eu tenho para dizer é que ando muito cansado. E deu para ver de manhã. Cheguei aqui às 11 e eu disse boa noite. Para vocês verem como é que eu ando. Que eu não ando a dormir direito porque eu sou de Barcelos. E a minha mãe comprou um galo que anda-me lá... Um galinheiro, sabem? Das galinhas, perus, essas merdas. E eu não ando a dormir direito por causa... Eu ando muito cansado mesmo. Imagina, eu esta semana tive que ir a Lisboa, ao Hospital Santa Maria, acho que é assim que se chama. Estou lá, fui fazer uma ressonância magnética lá. Qual é o meu problema? Um gajo é aqui do Norte, é pobre, tem que ir de autocarro. Estão a par do que é o Flixbus? Por Palmas, quem sabe o que é Flixbus? Os autocarros. Sabem? Por Palmas, a levantar a mão. Não beba menos, não, estou a brincar. Flixbus é aqueles autocarros que, para quem não sabe, é um cubo de gelo com rodas. Os gajos põem o ar-condicionado no máximo. E um gajo vai aqui do Porto para lá, 3 horas para baixo, 3 horas para cima, com o ar-condicionado no máximo, eu fico com a garganta arrebentada. E eu não sei porque é que eles fazem aquilo. É um gelo lá dentro daquela merda. Lembram-se na altura Está a falhar a palavra. A pandemia da luz. No apagão, na altura do apagão, lembra-se quando estava toda a gente, calma, estava toda a gente, ai, não há eletricidade, o que é que vamos fazer? Os congelados, põe num Flixbus para cima e para baixo, que essa merda aguenta, aquilo é um gelo. Já viram um autocarro da Flixbus? Alguém já viu? Aquilo nem tem airbags, aquilo tem icebergs, estão a perceber aquela merda? Eu entro, olho para aquele letreiro que tem a temperatura, estão os números a tremer de frio, eu olho a bolinha do grau Celsius, parece um tomate, um gajo quando entra no mar, estás a brincar? Eu entro ao meu lado, está um pinguim de casaco, imagina o frio que não vai lá dentro. E depois um gajo vai, e atenção, eu sou jovem, mas eu não gosto de usar as tecnologias dos computadores, dos telemóveis, ver onde é que é o hospital. Não, eu sou de perguntar. Eu cheguei lá, saí em Oriente, na estação, não é? E eu apanhei um cota, um lisboeta, típico de lá. Eu disse, olha, desculpe, mais ou menos, o Hospital Santa Maria, para onde é que é? E ele para mim, Salam Aleikum! E eu, desculpe. E ele, Salam Aleikum! E eu, desculpe, não estou a perceber. E ele para mim, tu não seres daqui. E eu, não és tu que és daqui, eu sou de António. Eu fico todo com essas merdas. Mas lá apanhei e fui fazer a ressonância magnética ao Hospital Santa Maria. Atenção, era a minha segunda ressonância. Eu já tinha feito uma aqui no Porto. E quem fez ressonâncias sabe que um gajo chega lá, ele diz, não se preocupa, a ressonância, isto faz muito barulho, mas nós damos-lhe uns fones, não soube nada, e tem aqui um botãozinho de pânico, se tiver a rasca, carrega no botão, o exame acaba, a maca sai para fora, está tudo. Começa o primeiro, quem já fez sabe, começa a fazer o exame e começa a máquina, pum, pum, pum. Eu entrei em pânico, eu carrego no botão, sai a máquina, vem para fora, vem a senhora, então o senhor João, está tudo bem? Ele, está tudo bem, perguntou eu, a máquina está-se a desfazer. E ela, não, isto é o som normal da máquina a trabalhar. Eu disse, isto é o som normal, então se a máquina se vai estragar, toca ao cabelo, não está a brincar comigo. É? E eu, isto no Porto, eu em Lisboa já ia muito mais à vontade, fui lá fazer a ressonância, cheguei meia hora mais cedo, por causa dos horários do autocarro, e já estava lá a senhora à minha espera, ainda bem que veio mais cedo, porque a paciente anterior foi transferida. Foi transferida? Sim, foi transferida, está tudo. Foi transferida por excesso de peso. Excesso de peso, assim, mas eu fui entrando, temos que preencher a dizer que não temos tatuagens, pistas, essas merdas. E eu, mas foi transferida como assim? Tinha excesso de peso e teve que ir fazer a ressonância ao Jardim Zoológico. Não, isto é real. Porque ela disse, mas eu pensei, como é que ele, excesso de peso como assim? Põe numa balança ou tentaram meter e não entra, tipo, tentaram com azeite, manteiga. Eu tinha muitas dúvidas, como é que se faz? Não é? Como é que se faz uma ressonância magnética num jardim zoológico? Tipo, quanto é que custa uma ressonância? Tipo, não é, o preço deve ser o mesmo. Claro, acresce 17 € de entrada no parque. Mas tipo, tudo o resto, não é? Nós que entrar na fila de espera, desculpe, já sou eu. Não, peraí, tem 2 elefantes à sua frente. Os animais não são estúpidos, os golfinhos a ver a gaja a entrar, olha, já nos vão aumentar ao condomínio, foda-se. E eu sou defensor dos animais, eu que saiba que os hipopótamos ou não ficar com os exames por fazer por causa desta gente que vão passar. Mas o pior deve ser para a família, olha o que é o marido a ligar para lá, olha, queria visitar a minha mulher, em que quarto é que ela está? Quarto, amigo, Jola 13, ao lado dos gorilas, está a brigar? Olha, e visitei de quanto tempo? Olha, por norma é de 1 hora, mas se quiser apadrinhar o animal pode ficar até 3 horas. Olha, e comida, posso levar? Pode, mas atiro por cima da rede, que isto para dizer o quê? Não anda a dormir direito. Por causa de um galo, era isto que eu vinha dizer. A minha mãe comprou um galo, eu sou de Barcelos, você já disse. Ela comprou um galo lá na feira e eu tenho a certeza que aquele galo não é português. Tipo, não sei se é imigrante, se é refugiado. Eu sei que o gajo, tipo, ou pode estar aqui de Erasmus, mas tipo, o gajo, não é português, o sol está a nascer às 7 e o gajo às 5 da manhã já está a cantar.
Às 5 da manhã já está a cantar, o sol nasce às 7. Lá toda a gente tem galos, tipo, mais nenhum galo canta às 5. Só aquele gajo é que canta às 5. Está a cantar às 5 para quê? Está a fazer teste de som antes de atuar? O que é que o gajo está a fazer? E eu não consigo dormir por causa daquilo. Então eu liguei a um contacto, que é o único que eu tenho, que é o gajo que nos fornece. Comprámos o milho. Pronto, já é o senhor de milho. E eu liguei ao senhor de milho, está tudo, não sei o quê. Ele estava a comprar. Diz, João, eu olho, estou aqui com um problema, tenho um galo aqui em casa que a minha mãe comprou. O gajo às 5 começa-me a cantar. Em vez de ser às 7, o gajo estava a comprar. João, isso é normal, isso acontece. Tens que cansar o galo, tens que entreter o galo. Eu fosse cansar o galo. Sim, cansa o galo, entretenho o galo de alguma maneira, sei que desliga. Cansar o galo, o que é que eu vou fazer? Meter uma pista de atletismo no galinheiro, o que é que eu posso fazer? Não é? Eu meti-lhe vodka na água para ver se. Não fez nada, eu tirei-lhe um puzzle de 3.000 peças lá para dentro, nada, filho da puta, nem pegou ninguém. O que é que eu vou fazer? Vou pôr Netflix no galinheiro, eu já estou a usar as 3 televisões, não dá. E eu liguei, dia seguinte, eu disse ao Sr. Domingos, desculpa lá, isto não está a dar, diga-me qualquer coisa, este galo, isto não é normal. E ele disse-me esta, Sr. João, se calhar o seu galo está com burnout. Disse eu, desculpa, o galo com burnout? Burnout de quê? De cantar e comer galinhas? Está a brincar comigo, burnout? E eu disse, burnout. Eu disse, ele no máximo está com stress, que é tipo, a 200 metros da minha casa lá em Barcelos começaram a construir um KFC. E o gajo já topou e se calhar ficou sem apetite. Mas burnout não venha a gozar comigo. E o gajo disse assim, olha, vamos experimentar outra merda. Vamos experimentar, compra outro galo. Põe outro galo lá dentro para ver se aquilo se resolve de alguma maneira. Olha, a pior merda que eu fiz, fizemos 2 galos, agora eu às 5 da manhã tenho 2 galos a cantar o desafio. Tenho os perus a fazer segundas vozes. O que é que falta? As galinhas a tocar concertina, mano. É uma feira, não sei o que é que é de fazer com aquilo. E não durmo direito. Eu ontem fui a das calças, a Levis, fui à loja da Levis, e eu entro e vem sempre aquela menina, não é? Precisa de ajuda, não sei o quê. Eu disse, olha, preciso, o caralho do galo não se cala. É impressionante. Eu mesmo, senhor, eu aqui só consigo ajudar com roupa. Eu disse, eu sei, acho que eu te queria ver nua ou porca. Eu começo a falar, atenção, não me revejo nesta maneira de falar, eu começo a ficar, isto é do cansaço. Que eu não sei se dá para ver, eu tenho moscas a pousar aqui, achar que isto é um T0. E o problema disto qual é? Tenho o meu amigo que é o Márcio, liga-me, João, tens que pôr rodelas de pepino, não é? Rodelas de pepino nos olhos. Rodelas de pepino, não, Márcio, estás-te a passar. Tipo, só para dar contexto quem é o meu amigo Márcio. O meu amigo Márcio achava que o aeroporto do Porto se chamava aeroporto porque era no Porto. Ele achava que em Lisboa havia o Aero Lisboa. Este é o Márcio, imagina, e eu tenho que fazer... O Márcio tem um problema muito grave. O Márcio... Ele tem aquela cena das cores, ele tem 2 problemas, ele cheira muito mal da boca, tipo, é crónico, não, é mesmo crónico do estômago, não sei, ele tem tipo, o dentista dele é em céu aberto, é assim uma cena, eu acho que o gajo atende-o no terraço, assim, imagina, o Márcio na altura da pandemia não usava máscara, dizia que o enjoava, podeira, não é? Mas ajuda-se, não enjoamos, imagina, nós vamos no carro, 3 ou 4, se o Márcio falar, o GPS ativa e diz, chegamos ao nosso destino, acabou. Imagina, o Márcio se usar o telemóvel, sabe fazer aquela do, e aí Siri, tudo bem? A própria Siri, e aí Márcio, tudo bem? Pronto, isto é o Márcio. E depois é o das cores, não sabe as cores, daltónico, sabes essa? Não memoriza, não sei como é que é isso, não sei se há gente aí dessa, do não saber as cores. E ele já me falou, é complicado por causa dos semáforos, não é? O verde é em cima, em baixo, eles têm que decorar, é muito complicado. E os semáforos, realmente, nunca desenvolveram. Nós desde que os conhecemos, os semáforos são sempre iguais, não é? Não evoluiu, é uma cena já completamente retrógrada. Uma cena antiquada, não é? Porque nunca evoluíram e tipo, ele estava a dizer, os semáforos podiam ser por números. Tipo, imagina, o vermelho era o 3, o amarelo é o 2 e o verde é o 1. O gajo está habituado a isso desde miúdo, tipo 3, 2, 1, vai, porra, não é? Estás a ver? Mas eu tinha outra ideia, os semáforos podiam ser com bandeiras. Imagina, até podia substituir os sinais de trânsito. Imagina, estávamos num cruzamento muito difícil, muita confusão, tudo a apitar, ninguém sabe quem é que tem prioridade. Um semáforo com a bandeira LGBT. É essa a ordem. Lésbicas, gays, bis. E os heteros não passam? Passam, mas deixa-os passar primeiro que eles estão com pressa para a manifestação. Percebe? Mas imagina, podiam substituir os sinais de trânsito. Imagina o que é, vais na estrada, do nada, um semáforo com a bandeira de Angola. Obras. Tipo, não é? É bem intuitivo. Não é? Ou vais e do nada, estás a um semáforo com a bandeira de Chega. Curva perigosa à direita. Tipo, é intuitivo. Ou imagina que vais do nada um semáforo com a bandeira do hospital. É difícil, mas tipo, estrada sem saída. Ou imagina que vais, é difícil. Imagina, vais e do nada nem há semáforos. Só está lá pousada a bandeira. Tu espreitas, é a bandeira do IKEA. Também sais do carro e montas tu o semáforo. Também não é por aí. Pronto, isto eram as minhas ideias que eu tinha. E para falar disso, do daltónico, eu não sei, há gente daltónica aí? Não há ninguém. Vêm todos direitinho, não é? Mas eu acho que é isso, não é? Não decoram as cores. Eu não gosto muito de brincar. Eu falo o que eu quiser, atenção, porque eu não tenho telhados de vidro. Não tenho telhados de vidro. A minha casa é telha normal. E eu posso falar o que eu quiser, mas eu não gosto de gozar com isso porque eu também tenho dificuldades em memorizar cultura geral. Eu não sei nada de cultura geral. Essas cenas de... Aliás, o que vocês chamam até de cultura geral, imagina a porrada de Alves Barrota, não faço a mínima ideia quando é que isso foi. Quando é que a Cristina trocou o ciclo pela TVI, não faço a mínima ideia. Essas cenas de quando é que descobrimos o Brasil, tipo, não sei, nem me interessa, tipo, o problema foi quando o Brasil nos descobriu a nós, não é? Imagina, olha, até digo mais, há malta que diz, cultura geral, quem foi o gajo que inventou a lâmpada? Que se interessa, não é? Gênio é o gajo que inventou o interruptor, senão como é que tu ligavas a merda da lâmpada, não é? Ninguém pensa... Ou aquela o gajo gênio, o gajo que inventou o primeiro telefone. O primeiro. Ligava a quem?
Não é? Gênio é o gajo que meteu o segundo telefone, não é? Agora o primeiro. Zé, isso funciona ou não? Não sei, está sempre a dizer, o número que tentou contactar não está atribuído, foda-se, não é? Cultura geral, eu não tenho nada disso. E depois, o que é que acontece? É a minha namorada, que estou aos anos numa relação com ela, pronto, uma relação muito difícil, muito tóxica, e ela lixa-me disso, não tens cultura geral, devias saber mais e tal, faz essas cenas assim. E é isso, eu já tive para acabar, mas os meus amigos não me deixam, porque eles dizem, e é verdade, a minha namorada é mesmo muito bonita. Tipo, é claramente caminhão a mais para a minha areia. Porque eu tenho, areia a mais para o meu caminhão. Mas a questão é muito bonita, mas a questão é que lixa-me a cabeça nas minhas costas. Tipo, vocês não veem isso, não é? Ou seja, é bonita, mas lixa-me a cabeça, a minha relação acaba por ser um bico de 2 paus, nesse sentido. Porque tenho, um bico de 2 paus é outra merda. Espera. Não, porque eu tenho dificuldade com os provérbios. Há um pau com 2 bicos. Um pau de 2 bicos, um bico de 2 paus é outra coisa, não é? Pois, não, olha as crianças. Olha, espera, tem calma. Eu tenho muita dificuldade com os provérbios. Como é que é aquele provérbio do Deus grafita torto pelas linhas... Esse eu não suporto. Deus escreve torto pelas linhas tortas. Esse não tenho paciência. Calma. Porquê? Eu sou hipocondríaco, sabem essa, tenho medo das doenças todas, eu sei-as todas. Então andava a pesquisar, via tudo, quais são as doenças que eu tenho medo, aquelas que acontecem a qualquer momento, que um gajo pode acontecer a qualquer momento. E era uma que era muito lixada, que era apêndice, tirar a apêndice. Okay? Porque aquilo é do nada, não sei o quê, mas eu tinha visto, é um cortezinho do lado direito da barriga, não custa nada, tens que ser operado no momento, não custa nada, é um cortezinho. E eu pesquisei essa cena toda. A mim, eu que sou hipocondríaco e sabia essa merda toda, tiraram uma apêndice pelo lado errado. Do lado esquerdo. Não estou a brincar. Eu acordo no hospital, eu vejo os pensos do lado esquerdo e eu entrei em pânico. Eu começo, ei! E fiquei sem voz. Vem a enfermeira ter comigo e diz-me a única merda que não se pode dizer a um hipocondríaco. Tenha calma, Sr. João, houve um pequeno problema. E eu ouço a palavra problema, eu bloqueei. Eu já não bloqueava assim desde a minha primeira comunhão, sabem? Quando o padre perguntou, meu menino, põe-te na boca ou põe-te na mão? Eu estava completamente... Obrigado. Olha... Eu estava completamente bloqueado. Eu disse, olha, por favor, chame-me o caraças do médico. Ele disse, não se preocupe, está tudo bem. E disse-me esta, Deus escreve... chame-me a merda do médico, chame o caraças do médico. E ela chama-me o médico, olha, maldita hora. Vem-me o médico do fundo do corredor de Bengala, parece que eu estou a ver. Eu perguntei, enfermeira, desculpa lá, qual é a especialidade daquele médico? E ela, sobreviver. Desculpa, e lá vem o médico devagar, eu estava-me a passar. Eu disse, isto é um erro inacreditável. O médico e a enfermeira, como é que isto é possível num hospital público? Como é que isto é possível? Que erro inacreditável. Eu sempre lixar a cabeça, que erro. E o médico, balhote, só interrompe a dizer... Errado não está. Nós foi pelo caminho mais longo. Isso serve para tudo, essa frase. Vocês lembram-se de uma altura quando havia aquela Cátia Palhinha, do Secret Story, que era uma burra do caralho? Ou um dia que a voz lhe perguntou, Cátia, África é a norte ou a sul de Portugal? E ela respondeu, é a norte. A gente se riu. Ela errado não está. Ela está aí pelo caminho mais longo, está a perceber? Mas dá. Ou quando um gajo vai com a mulher no carro, não é bom com a mulher no... baby, não era para ter virado ali? Não, mas também dá por aqui. Mas era ali, não era? Era. Errado não está. Estou aí pelo caminho mais longo. Minha namorada está-me sempre a lixar com isso. Essa tóxica, já vos disse, que é isso. A minha namorada é daquelas, que eu espero que não haja aí dessas, que é... Imagina, ela sabe que eu sigo 574 pessoas no Instagram. Se eu seguir 575, ela pergunta-me quem é. É dessas. Então o que é que eu faço? Sempre quero seguir uma gaja, deixo seguir um amigo. Estão a perceber? Isto é andar... Agora, isto é muito complicado para mim eu aguentar. Tipo, eu já estou no psicólogo por causa disto. Qual é o meu problema? A psicóloga também é mulher. Ia dizer mais neira. A psicóloga também é mulher. E ela fica sempre do lado dela e irrita-me. Eu estou lá, Sr. psicóloga, se você não percebe... Não, Sr. João, você é que não percebe. Você devia... A sua namorada é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Vocês namoram há muitos anos. Você devia fazer tudo o que a sua namorada diz. Eu disse, doutora, você nota-se que não percebe. Se eu fizesse tudo o que a minha namorada diz, eu nem sequer comia outras gajas. Nota-se que ela não tem noção. Eu não tenho noção. No outro dia ela fez-me uma que eu contei à psicóloga e a psicóloga disse assim, olha, fez muito bem para apimentar a relação. Que foi o quê? Já vos disse, nós namorámos há muitos anos. Então, tipo, nós não fazemos sexo assim todos os anos. Então, há um dia que ela faz o quê? Ela vai apimentar a relação, trouxe um preservativo. Só que trouxe um preservativo XXL. Tipo, nunca ninguém... Não, Frasco, já viste um preservativo? Tu não, mas... Tipo, já alguém viu... já alguém viu um preservativo XXL? Acima dela é um saco-cama. Tipo, já nem faz sentido. E eu disse, XXL, o que é que queres fazer? Embrulhar, entregar no amigo secreto? Estás a brincar comigo? E eu... Frasco, eu pus o preservativo. Calças já tinha visto. Agora, preservativo à boca de sino, pá, foda-se. Inacreditável. E atenção... Isso é a minha namorada. Ela às vezes faz coisas para me ir embora, já. Ela faz coisas para compensar. Ela, há 3 semanas, ofereceu-me uma viagem para ir a Paris. Normal, França. E atenção, mas tudo normal. Fomos de Galp. Galp, não. Como é que se chama a portuguesa?
TAP. Fomos de TAP, porque eu não sou rico, mas eu não ando nessas de, como é que é, low cost ou Ryanair, essas cenas. A mim não me apanhas nessas, essas apanharam-me uma vez só, duas, tive que ir e vir. Mas essas essas do, como é que é, lugares aleatórios, não é? Lugares à toa. Vocês são malucos? Quem é que vos garante que o piloto calha no lugar de condutor? Não é? Depois os voos estão cheios de turbulência. Mas pronto, ofereceu uma viagem para ir lá a Paris. Estou lá, o que é que ela queria também? Ofereceu-me um bilhete para subir à Torre Eiffel. Ei, alto para cá, não subi. Ela tinha tudo pago, ficou lixada comigo o dia todo. É para o lado que eu durmo melhor. Em Paris, sem falar para ela, está tudo. Ficámos o dia todo sem falar. Chegámos à noite, estávamos já os dois no quarto, só a escovar os dentes. Era a última oportunidade que ela tinha para me lixar a cabeça. Estávamos em silêncio e ela puxa do nada. Pois, já nem fazes nada por mim. E eu, licenciado, mestre em relações, vou estar calado, 5 minutos estou a dormir. E ela continua, não sei o quê, já não quer saber de mim. Ao tempo que já nem fazes nada por nós, não fazes nada pela relação. Daí até me disse, ao tempo que já nem me levas a um motel. Eu não sei como é que estão os motéis no Porto, em Braga, de onde eu venho. Piscina, jacuzzi, sauna, escorrega, pista de atletismo. Ela quer andar em tudo, chega à cama, está a dormir. Pagar 160 euros para ir dormir a um parque aquático. E ela, não queres saber, tu não queres saber de mim, não fazes nada por mim, sempre enche-me a cabeça. Eu estava a escovar os dentes, eu paro de escovar, encosto a escova no cu. E ela, o que estás a fazer? Olha, estou a escovar os dentes. E ela, pelo cu? E eu, errado não está, estou aí pelo caminho mais longo. Malta, muito obrigado. Foi o meu tempo. Isto é para aqui. Se o Paulo Bizarro me permitir, que já vai permitir, já estou a falar, não é? O que é que ele vai fazer? Impedir? Nada, faço stand-up aí há coisinha de um ano, tem corrido mais ou menos bem e vou estar aí com uma mini tour pelo país. Essencialmente temos data já no Porto e Lisboa, mas depois vamos ter pelo país, com o meu amigo João Miguel Costa, também humorista. E é isso, é um espetáculo de stand-up. Se gostaram disto, eventualmente lá vão odiar, mas estou a brincar. E quem quiser comprar os bilhetes é só seguir as minhas redes sociais, joãodias.sou, e tenho muito gosto de vos ver por lá, acima de tudo, porque também são portistas, eu sei que é outro tipo de gente e posso dizer o que eu quiser, acho eu, não é? Muito obrigado e até já! E agora, depois deste momento de grande diversão, acho que também chegou um momento aguardado por toda a plateia. Vamos então proceder aos nossos sorteios para ver quem são os felizardos. Eu vou chamar o Dr. João Lima para me acompanhar aqui. Vou pedir à Marta que traga e oferecer-lhe um cascol do dia do clube. E vamos então, ou seja, vamos fazer o sorteio. Se a pessoa estiver cá, recebe, neste caso, os livros. Se não estiver, vamos tirando mais números. Pode colocar aqui. Tira um nome e vê o nome. João Laranjo. João Laranjo. Está ali. Saiu à primeira. Tem que ser este, o outro já tenho. São os dois? São os dois. Vou oferecer este. Obrigado, Dr. João Lima, até já. E agora vamos proceder ao sorteio da camisola. Eu vou chamar outro dos nossos patrocinadores, José Manuel Silva, do Mira Parque, para me acompanhar aqui no sorteio e fazer a entrega da camisola oferecida por nós. Vou-lhe também dar um cascol e vou-lhe colocar. E vamos ver a quem calha a sorte, ou seja, o número que vai sair está nos cartões que vocês têm de caça autógrafos, ok? Podemos fazer o sorteio. 219, alguém tem? Não está o 219? Está aí? É uma camisola autografada pelo plantel atual do Futebol Clube Porto. Faz favor de subir. Como é que o senhor se chama? Artur Silva. Então, é a primeira vez que está no dia do clube? É a primeira vez. E ganha logo a camisola
José Manuel Silva lhe vai entregar, que é um dos nossos patrocinadores. Eu, depois de acabar este evento, vou comer ao restaurante dele, que é em frente ao Parque Campismo de Angeiras. Acho que é um local que todos devem visitar. Obrigado. Dia do Clube. Coração Dragão. O ambiente não perturba, Pedroto? Não, acho que não. Os jogadores de futebol já estão habituados a esse ambiente, se viram perturbar nada. O Futebol do Porto esta época foi demasiadamente infeliz. Nós não vimos um penalti marcado em Alvalade, do mesmo modo que nos lamentamos, com factos. Este triunfo para o nosso chefe da equipe técnica, José Maria Pedroto. À esquerda, mas é Arminha Verde. O banco portista se levou. Tudo se abraça. E Bater pode ter o golo, o remate e ponto ao Porto. O Porto acaba de conquistar a Taça Intercontinental, Campeonato do Mundo de Clubes. Domingos e o golo em Alvalade, de grande penalidade aos 14 minutos da segunda parte. É festa azul em Lisboa, é festa azul em Estádio de Alvalade. Direito agora, Jardel, e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Scored by Luís Felipe. Delay is still going. Somehow he finds the back of the net. It is Porto who come out on top in Seville. É o delírio no Estádio das Antas. A Taça UEFA pela mão de Jorge Costa já está no gramado das Antas. 20 mil pessoas em absoluto delírio. And seals the success for Porto. Porto are the champions of Europe. Parece concentrado. E está o Porto ganha a Taça Intercontinental. Velocidade consegue o passe, Varela pode fazer. E é o primeiro golo do jogo no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto é campeão nacional. And Porto have won the UEFA Europa League. Andre Villas-Boas celebrates for only the second time in the club's history. Vai o remate de Câmara no golo no Futebol Clube do Porto. Autêntico vulcão no Dragão. Autêntico vulcão. E é um grande golo do Porto. É golo. Para marcar o Porto, tirou. Porto! Alô, Portugal! Super Porto. Seguimos juntos. Portanto, temos aqui Porto de títulos. É aquilo que o Porto mais tem. Fizemos aqui um pequeno resumo de tantos títulos. E temos aqui três campeões que ganharam
títulos internacionais pelo Futebol Clube do Porto em décadas diferentes e que demonstram a consistência do Futebol Clube do Porto. Eu vou chamar ao palco António Frasco. Depois pode pousar no sofá e já não há problema. Pode ser. O Derlei, vimos ali a marcar o golo em Sevilha. Obrigado, Derlei. E por fim, o Silvestre Varela, que também ganhou a Liga Europa pelo Futebol Clube do Porto. Ali, por favor. Aqui nesta? E vou-vos oferecer a cada um o cascol do dia do clube. Muito obrigado. Muito obrigado. Como não podia deixar de ser. E, portanto, o esquema vai ser o mesmo dos restantes painéis, ou seja, eu vou dar aqui a introdução ao painel e depois vou abrir ao público, porque eu acho que vocês estão aqui com curiosidade para saber coisas dos nossos campeões e isso é o mais importante. Eu começava por perguntar ao António Frasco, que chegou ao Futebol Clube do Porto numa fase em que o Porto estava a iniciar o seu crescimento, se quando chegou ao balneário do Futebol Clube do Porto era perceptível que se podia estar a caminhar no sentido da conquista de todos esses títulos. Se isso era sensível em termos de balneário, porque chegou já pelas mãos de José Maria Pedroto. Exato. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui a conversar um pouco com vocês. Acho que isto é uma coisa inédita e é de realçar que, de facto, o Futebol do Porto tenha a capacidade de fazer uma organização destas e pôr aqui os sócios a conversar com pessoas que pertenceram ao clube. Mas parabéns ao Futebol Clube do Porto. Gostaria de dizer nessa altura, de facto, o Futebol do Porto, liderado por José Maria Pedroto, para mim o melhor treinador que eu tive na minha carreira, um homem muito inteligente, perspicaz, sabia o que queria. Ele, juntamente com, obviamente, depois com o Jorge Nuno Pinto da Costa, conseguiu liderar e levar o Futebol Clube do Porto a tudo aquilo que, de facto, o Futebol do Porto é. Um clube campeão do mundo, campeão nacional, campeão de tudo. Portanto, tive uma honra muito grande em participar nessa fase, obviamente com a ajuda de todos os meus colegas e tivemos, de facto, grandes jogadores de nível internacional e somente por isso também como equipa, conseguimos atingir esses objetivos. Agora, é uma honra enorme ter participado nessas vitórias e, obviamente, que todos os esportistas estarão felizes e continuarão a ser felizes porque o Futebol do Porto mantém a sua dinâmica, conseguiu, portanto, ser campeão do mundo outra vez, campeão europeu, ganhar a Taça UEFA e, portanto, isto é para voltar a continuarmos a ser assim, porque aquela alma do Futebol do Porto é isso, é ser dragão, é lutar, é trabalhar e é ter classe também. E aqui, em modo de introdução, também vou perguntar ao Derlei, que chegou ao Futebol Clube Porto vindo de um clube menor, como a União de Leiria, e perguntar ao Derlei se esperava, porque obviamente hoje o Derlei é um ídolo em toda a família portista, por toda a envolvência que teve nas conquistas europeias do Futebol Clube Porto. Mas muito antes disso, logo que apareceu, teve um impacto muito forte de imediato junto dos adeptos do Futebol Clube do Porto. E a minha questão é, esperava esse impacto logo de imediato, a forma como entrou no Futebol Clube do Porto? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E agradeço a oportunidade, tal como o Frasco aqui disse, de poder estar aqui falando com essas pessoas que, querendo ou não, sem eles, nós não estaríamos aqui, porque são os adeptos que fazem o clube. É evidente que quando você sai de um clube pequeno como a União de Leiria e vem para um gigante como o Futebol Clube do Porto, pelas mãos de um treinador que te conhece, você acaba sonhando em ter mais oportunidades, e foi o que aconteceu. No meu caso, pelo fato do Mourinho ter trabalhado comigo
e conhecer a minha forma de trabalhar e ele perceber que poderia tirar alguma coisa a mais de mim, aqui também no Futebol Clube do Porto, eu acho que me deu a tranquilidade no princípio de poder chegar aqui e sonhar em realmente conquistar títulos, né? Eu até acredito que aquele ano foi um ano que houve um Mundial, e quando nós fomos à pré-época, alguns dos atletas, né, muitos dos atletas, como o Jorge Costa e outros atletas ali, tinham ido à seleção jogar o Mundial, e, portanto, chegaram mais tarde nesse período de preparação, né, que é a pré-época. E esse princípio, como esses atletas não estavam, o próprio Capucho, enfim, eu acredito que esse início eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, digamos assim, como titular, naqueles amigáveis, e aquilo, querendo ou não, me deu a tranquilidade de também poder, quando depois esses outros atletas aí, que eram atletas de topo do Futebol Clube do Porto, de seleção nacional, chegaram a entrar na equipe. Quando eles chegaram, eu já, digamos assim, estava mais tranquilo, já tinha jogado alguns jogos amigáveis e esse pequeno período ali me deu mais tranquilidade para poder lutar pela titularidade, mas com os pés no chão. E, naturalmente, acho que pelo conhecimento que o Mourinho tinha do meu trabalho anteriormente, isso fez com que realmente ele me colocasse para jogar desde o princípio. E quando você joga numa equipe que realmente de grandes atletas e que sabe o que quer, fica muito mais fácil. Eu acabei fazendo simplesmente o meu pequeno trabalho ali, a minha pequena contribuição e naturalmente, é claro que depois de 6 meses, mais ou menos, acho que o impacto que a equipe criou naqueles primeiros 6 meses fez com que o Derlei acabasse também sendo respeitado por estar inserido dentro da equipe titular. Muito bem. O Varela também foi um exemplo mais ou menos semelhante, também veio de uma equipa mais pequena. Eu queria perceber também qual foi o impacto que teve, porque hoje é um portista de GMA que aos anos, eu já diria quase 20 anos, se calhar, já nem sei. Deve estar próximo dos 20 anos. Qual foi o impacto que teve o Futebol Clube do Porto para si enquanto atleta? Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui e poder partilhar aqui um bocado daquilo que foi as nossas experiências e histórias e vivências aqui no clube. O impacto inicial foi semelhante àquilo que o Derlei falou. Também quando eu cheguei ao Futebol Clube do Porto, tinha havido seleções, tinha vários jogadores internacionais que estavam fora e foi, para mim, eu encarei como uma oportunidade, nos amigáveis, poder aproveitar e mostrar que poderia ser uma solução válida para o clube. Claro que quando chegas a um clube como o Futebol Clube do Porto, tens que rapidamente aprender o que é o clube. O Futebol Clube do Porto é um clube diferente, é um clube que tem uma mística forte. O ser jogador do Futebol Clube do Porto é de uma exigência enorme a cada dia, a cada treino. Se eu treino bem hoje, amanhã tenho que treinar ainda melhor. Se jogo bem, o próximo jogo tem que ser ainda mais nível elevado. E essa exigência tem que ter, para o dia-a-dia, tem que se ter uma mentalidade muito forte e é preciso ter uma consistência enorme. Fui agarrando as oportunidades neste clube, que a estabilidade que tem dá todas as condições para que os jogadores se foquem no trabalho e que consigam tirar o melhor de cada um para poder contribuir para as vitórias do clube. E já agora eu também perguntava, porque depois chegamos ali a uma fase que foi a época 10-11, 2010-2011, que foi uma época em que se conquistou tudo. E o Varela fazia parte dessa equipa. Ainda há um bocado vimos ali um golo nos célebres 5-0 aqui no Dragão ao Benfica. Como é que era esse balneário tão vencedor e tão campeão?
um balneário fantástico. Éramos muito competitivos. Cada treino era... se fosse preciso, eu mandava vir com um colega meu e chateávamos, vezes no final do treino éramos amigos, mas porque isto no trabalho ninguém facilitava e havia bom ambiente, o que fez com que essa época fosse histórica. É claro que é sempre muito importante as relações humanas e nisso o nosso atual presidente teve uma mão muito forte naquilo que foi manobrar aquele plantel, porque era um plantel que era difícil, mas que unido conseguiu todos esses objetivos que toda a gente sabe. E ele é o frasco que teve em 2 finais europeias, as 2 primeiras finais europeias da história do Futebol Clube Porto, em Basileia com a Juventus, que nós conhecemos a história e foi uma aprendizagem, e contra o Bayern de Munique acabou por entrar na fase de todas as decisões e que teve influência. Com que sentimento entrou, estávamos a falar nos 70 e tal minutos, algo assim do género, naquele jogo com um adversário tão forte que estávamos a perder, mas que estávamos a carregar? O que é que lhe disseram para fazer quando entrou? Com que motivação entrou? Porque, na verdade, foi um dos fatores diferenciadores para nós chegarmos àquela reviravolta que está na memória de todos nós. De quem a viveu e viu e de quem conhece, porque faz parte da nossa história. Como é que foi aquela entrada em campo? Ora bem, portanto, este jogo começa por nós irmos na caminhoneta e os alemães todos a dizer que nos iam dar 5, 6, 7, aquilo era à fartota, era golos por todo lado. E obviamente que nós estávamos concentrados no jogo, era aquilo que nós pretendíamos, sabíamos que ia ser muito difícil, era um jogo muito... O Bayern era uma equipa muito forte na Europa, era uma equipa fortíssima. E nós sabíamos de tudo isso. Agora, tínhamos sempre aquela esperança de conseguirmos. Portanto, nós tínhamos uma equipa também, uma equipa muito forte. Tínhamos muitos jogadores muito bons. E nesse jogo, com 3 grandes baixas, o Jaime Pacheco, o Fernando Lima Gomes Pereira e o Fernando Gomes, que eram 3 grandes baixas. Exato. E mesmo assim era uma equipa altamente competitiva. Exato. O Fernando, eu estive com ele até antes dele falecer. E gostaria aqui também de prestar uma homenagem ao Fernando e ao Lima Pereira, que eram pessoas excelentes, mas o Fernando era um capitão que nos conseguia catapultar para coisas mais elevadas. Portanto, ele conseguia puxar os jogadores todos, porque ele era um portista incrível. E queria também dizer que nós conseguimos estas coisas, atenção, porque também temos uma massa associativa que é fantástica. Aquilo é um apoio extraordinário. Mas também são exigentes como o caraças. Atenção. Verdade. Eu lembro-me de um jogo que nós íamos jogar para a Liga dos Campeões, para a Taça dos Campeões Europeus, na altura da Taça. Um jogo com o Amora em casa, nas Antas, e nós estávamos a ganhar 4-0 ou 5-0. E começámos a afrouxar um bocado. Os sócios são incríveis. Eles não queriam aquilo, queriam mais, queriam para 10 ou 15. E assobiávamos até, houve alturas que nos chegaram a assobiar. Portanto, a exigência máxima, este clube eu acho que tem este feeling, esta maneira de ser. Portanto, é um amor muito grande pela equipa e eles puxam pela equipa e sem eles, de facto, não há hipótese de se conseguir resultados. Mas o que eu estava a dizer em relação quando entrei. Quando entrei estávamos a perder 1-0 e tive a felicidade, portanto, de entrar e desenvolver uma jogada. Aliás, foi o que o Horto Jorge me disse, quando eu estou para entrar, ele chama-me para eu entrar, vais dali trocar com o Jaime Magalhães. O Jaime Magalhães estava à ala direito. Ele mandou-me trocar com ele, portanto, para o lugar do Jaime Magalhães e disse para eu, quando pudesse, penetrasse para ver se fintava e se cruzava ou fazia uma jogada para... E obviamente que eu compreendi o que ele quis dizer e tive a felicidade de ter essa oportunidade e fazer o cruzamento onde o Jário chuta, eu faço o cruzamento, o Jário chuta e o Maiser a bola sobra e o Maiser faz aquele golo de calcanhar que vai ficar, obviamente, sempre para a história do clube,
Por primeiro lugar, porque fomos campeões europeus. Em segundo lugar, porque aquele gol, de facto, não é qualquer jogador que consegue fazer aquilo. Nós tínhamos jogadores de atenção. Tínhamos o Futre, que era tínhamos uma equipa, conseguimos ali ter uma equipa muito forte. E portanto, conseguimos ser campeões europeus, que foi um sonho do menino, que eu nunca na minha vida, quando era miúdo, pensava que ia ser jogador. E eu consegui ser campeão europeu, que já tinha visto campeões europeus. Foi uma alegria, foi uma coisa fantástica. Para nós, como para a massa associativa. Aquilo depois, quando chegámos aqui ao Porto, foi uma festa. Aliás, como são todas, sim. Quando o Porto tem estas vitórias, é sempre um festejo, uma coisa inacreditável. Darley, aquela caminhada 2002-2003 na Taça UEFA, ainda Taça UEFA, aquela lesão, aquela recuperação e o regresso na Corunha, mas aquele golo na final que nós vimos ali, este percurso final, aquela meia final e aquela final, o impacto que teve, a importância que teve para o Futebol Clube Porto, dentro de si, como é que viveu estes momentos tão importantes? Particularmente assim, foram 2 anos, acho que ímpares na minha vida, falando individualmente, porque, tal como nós falamos anteriormente, eu tinha acabado de chegar ao Futebol Clube do Porto e com 6 meses de casa, basicamente, era como se eu já estivesse aqui há 4, 5 anos, ou seja, aquela relação com os adeptos e naturalmente com os companheiros de clube também, fazer com que você entrava em campo tão tranquilo, sabendo que o resultado positivo ele viria de uma forma natural. E é como eu fiz, era simplesmente fazer só o teu trabalhinho, que seus companheiros faziam o trabalho deles. Na Taça UEFA, que foi na primeira época, nós tivemos a oportunidade, o formato daquele campeonato era diferente, né, dos dias de hoje, que eram jogos de ida e volta, desde o princípio. E a maioria dos jogos nós jogamos primeiro em casa, no antigo Estádio das Antas até. E normalmente nós fazíamos um bom resultado, vencíamos por 2 ou às vezes até 3 gols de diferença, que nos davam uma certa tranquilidade para poder jogar fora de casa também. Então, no primeiro ano na Taça UEFA, nós tivemos esse percurso basicamente tranquilo até o jogo com o Panathinaikos, no qual nós acabamos por perder aqui nas Antas e depois conseguimos a reviravolta na Grécia. E aí, esses 2 últimos jogos aí, que foi da meia-final, também depois a Lazio, em casa fizemos um ótimo jogo, que para muitos é um dos melhores daquela equipa. E depois, a final, conseguimos realmente vencer o Celtic, aquele dia que realmente vai ficar para a história do clube. A respeito da lesão, que você fala da recuperação, já é no segundo ano, época seguinte, sim, que já é na época da Champions League. Que regressa na Corunha. Exatamente. Eu acabo por ficar fora, basicamente, depois fiz a primeira fase, que eu me lesionei no último jogo do campeonato, antes daquela parada de Natal. Sim, de Natal. E eu só regresso basicamente no mês de abril, se não me engano, março, abril, ali final de março, abril. O Corunha vem cá, joga cá conosco, aqui já no Estádio do Dragão, onde houve o empate. Já no jogo de volta eu já estou apto, eu já tinha jogado até 1 ou 2 jogos do campeonato, alguns minutos. E eu me lembro que o mister me perguntou, né, e aí, tudo bem e tal, no dia do jogo lá da Corunha. Tranquilo. Eu já sabia que iria jogar, porque ele sempre passava essa tranquilidade para os atletas, né? E ele a mim só me perguntou, está tudo bem e tal? Eu falei que estava tudo bem. Ele falou, então já sabes, né? E para muita gente foi uma surpresa eu voltar a ser titular e jogar aquele jogo, mas ele, pelo conhecimento que ele tinha, não só do Derleis, mas do plantel que ele tinha, ele achou melhor que eu jogasse aquele jogo. E eu era o atleta incumbido de bater as grandes penalidades quando ela acontecia, quando eu estava em campo, e o Deco sofreu o pênalti, acabou sobrando para mim, digamos, aquela missão de marcar o pênalti ali. E consegui fazer o golo, no qual nos deu a possibilidade de jogar a final. Mas esses 2 últimos jogos ali, assim, a meia-final e a final,
para mim era basicamente, como o Varela falou, é como se você estivesse revivendo um sonho, porque eu tinha ficado lesionado para muitos, eu também no princípio não acreditava muito que voltaria a jogar aquela época, porque era o diagnóstico dos médicos, né, e dos terapeutas, é muito difícil. E quando a evolução começou a caminhar de uma forma assim mais rápida, e aí eu passei a acreditar em mim mesmo, né, o meu corpo passou a responder também muito bem. E quando eu volto a jogar sem nenhum tipo de medo, digamos assim, né, de dividir uma bola naturalmente, então eu acho que ali os meus companheiros também, até pelo respeito do ano anterior por aquilo que eu tinha feito dentro do grupo de trabalho, eles acabaram também me apoiando e apoiando a decisão do treinador ali para que eu pudesse voltar naquele jogo e poder ajudar o Futebol Clube do Porto. Agora só duas questões rápidas antes de abrir ao público. Alcunha Ninja, vem de onde? A Alcunha Ninja, ela começou basicamente ainda em Leiria. Eu tinha um amigo, quando eu marcava alguns golos, eu tapava o rosto e deixava só uma parte mostrando do rosto, que era um amigo que cresceu comigo desde a infância, e ele, naquela altura, ele se encontrava preso no Brasil, dentro de uma penitenciária, por um crime de assalto que cometeu. E sempre quando eu ia para o Brasil, mesmo quando jogava no Leiria de férias, era vizinho, né, vizinho da minha casa, lá dos meus pais, ele estava preso, mas sempre mandava recado com os amigos lá, e eu tinha levado para ele uma camisola. E aí ele mandou um recado através da mãe dele, né, que quando fizesse um gol, se pudesse um dia, para colocar a camisa e deixar só os olhos para fora, que ele sabia que aquele gol seria para ele. Porque ele, naturalmente, de onde ele estava, ele não veria, mas se ele visse uma foto, por exemplo, que foi o que aconteceu, num jornal, e, assim, infelizmente, ele já perdeu a vida pelo caminho que escolheu, mas é um dos grandes amigos que eu tive na infância. E então eu comecei a fazer isso em Leiria. Eu fiz isso uma vez e aquilo saiu no jornal e falou, o Ninja de Leiria e tal. Só que quando eu venho ao Futebol Clube do Porto, isso se transforma numa situação muito maior, porque esse aqui é um clube gigante, é um clube de uma massa associativa muito grande. E então começaram a perguntar, Alcunha Ninja e tal, e a forma de jogar também. Eu era um atleta assim, mais, digamos, mais inquieto também, né? Muito aguerrido. E então isso fez com que os adeptos que basicamente criaram o Ninja e que fizeram com que essa alcunha realmente ultrapassasse as fronteiras aí. Basicamente, foram os adeptos do Futebol Clube do Porto que deu continuidade àquela alcunha que vinha do passado. Deram dimensão. E deram essa dimensão toda que hoje tem. E aqui, ao Silvestre Varela, estamos aqui perante este magnífico palco, onde jogou muitas vezes, e desafiava-o a partilhar connosco dois momentos. Um dos grandes jogos que tivesse na sua memória aqui neste palco e um dos golos que esteja na sua memória aqui neste palco. Estou aqui a olhar já há algum tempo para o estádio. Felizmente são muitos. Grande jogo aqui. O jogo do gol do Kelvin, aos 92. Que até me arrepiou. Arrepia-nos a todos. Foi fantástico. Foi uma superação de toda a equipa. Não tinha sido uma época fácil, não estava a ser. Mas quando a semana anterior o adversário escorregou. Foi, em casa. Em casa, e nós estávamos a ver o jogo, já tínhamos jogado na Madeira. Voltou aquela... Nós nunca perdemos, ou seja, nunca perdemos a esperança. E andaram muitas jornadas atrás, ninguém perdia pontos. Exato, e nós nunca perdemos a esperança de conseguir sermos campeões, né? Porque senão podíamos já ter escorregado, e mesmo que o adversário escorregasse, não valia a pena. Nada. Ou seja, houve ali uma estrelinha connosco, que foi o momento em que
esse jogo nós entramos a perder, um jogo no qual o empate nem sequer servia. Conseguimos. O gol do empate teve a sua contribuição, não foi seu, mas teve. Sim, foi com a ajuda do Maxi Pereira, sim. que ele depois acabou por vir para cá. Então hoje brinco muitas vezes com ele, por causa desse gol. Não, mas acabámos por entrar no jogo e depois foi uma luta até ao fim. Eu lembro de uma grande defesa do Elton, ainda antes de nós marcarmos o 2-1, que poderia ter ali matado o jogo. E depois, quando vejo aquela bola entrar, o corpo nem teve sequer reação. Foi mandar-me para o chão e com o cansaço acumulado que já todos tínhamos no corpo por causa do jogo. Mas é fantástico e ver esse lance hoje em dia, aos 92 minutos, ter mais jogadores do Futebol Clube do Porto a entrar na área do que os jogadores adversários. E ter alguém louco que, em vez de cruzar, chutou, porque estava cheio de avançados na área, cheio de jogadores na área. E foi um momento único, fantástico, e foi uma tremideira aqui no Dragão, isto abanou tudo, e foi um grande momento. Golos. Eu gosto muito do golo do 5-0, primeiro, ou seja, gosto. Eu lembro de um grande golo aqui com o Marítimo, vim da esquerda para dentro e fiz o remate em arco. Também foi um belo golo. Um dos grandes golos. E agora acho que chegou o momento que vocês todos esperam e vamos abrir então à plateia para quem quiser fazer a primeira questão ou comentário. Ninguém quer falar? Está todo envergonhado. Foi um dia longo, né? Ali. Viva, eu estava ali a ouvi-los e tenho uma pergunta. Pedindo desculpa ao Frasco, não tenho nenhuma específica para ele, mas era uma para o Derlei. Para o Derlei era, visto que ele também jogou no Sporting e no Benfica, para nos dizer verdadeiramente qual é a diferença, que diferenças é que sentiu em relação ao Futebol Clube do Porto. E em relação ao Varela, ele já falou do plantel de 2010-11 ser difícil e conta-se aquela história do, agora nosso presidente e não treinador, ter posto um ringue de boxe no início de um treino. Queria que ele pudesse contar essa história na primeira pessoa, se lembra disso. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quando eu chego, por exemplo, no Benfica, a diferença também é um clube que tem uma dimensão, um clube grande também, tem uma massa associativa grande. Então eu já chego lá desconfiado, né? Porque as pessoas já me veem já com a cor azul, né? E então no princípio, principalmente no balneário, realmente eu senti uma diferença totalmente em comparação àquilo que eu encontrei quando eu cheguei no Futebol Clube do Porto. Embora eu chego também no Benfica a meio da época, ou seja, já está tudo a decorrer, a equipe também não está tão bem, digamos assim, para o bem do Futebol Clube do Porto. E então, assim, num momento bastante instável do clube, a primeira diferença que eu senti, em primeiro lugar, foi o balneário. Infelizmente, no futebol acontece essas situações onde alguns atletas, por ego ou por, não sei, mas são sentimentos individuais que eu não posso falar pelas pessoas, mas o que eu tive naquele momento ali foi que alguns atletas, por ego principalmente, porque achava que determinado atleta recebia um salário maior do que o outro, que um, se fizesse golos, ia ter mais moral do que o outro. Então, essa foi a primeira diferença que eu senti, e que, naturalmente, é difícil para um treinador controlar uma situação como essa. E a segunda era em relação à organização. No Futebol Clube do Porto, com todo o respeito, pelo menos naquela altura, eu estou falando da altura que eu vivi, aqui no Futebol Clube do Porto, e provavelmente o Frasco sentiu, o Varela também, apesar de serem situações em anos e décadas diferentes. Mas quando eu vim ao Futebol Clube do Porto, eu me lembro que, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu nunca me preocupei, por exemplo, com uma casa, onde você vai morar,
Se precisasse ir a qualquer lado, tinha sempre alguém disponível para me pegar e levar em qualquer lugar, ajudava-me a arrumar colégio para os filhos, ou seja, o tratamento que um atleta tem nesse clube aqui é ímpar. Isso eu não encontrei em lado nenhum onde eu trabalhei na minha vida. Pelo menos naquele momento, o Futebol Clube do Porto era assim. Era. Então, eu acho que a maior diferença que eu encontrei, por exemplo, na questão do Benfica, foi a questão da organização. Era totalmente diferente, o Futebol Clube do Porto era um clube extremamente organizado, daí também o porquê naqueles momentos o Futebol Clube do Porto sempre andar bem acima, um nível acima. Era o seu Domingos, era o Domingos Pereira. Domingos Pereira. Era. O seu Domingos Pereira, que Deus o tenha, quem teve a oportunidade de conviver com ele aqui. Foi uma figura importantíssima no Futebol Clube do Porto. A nível dos atletas aqui é evidente, outras pessoas também faziam um trabalho que ninguém, a maioria de vocês, nunca viram e nunca vão ver, nem saber que essas pessoas fizeram esse trabalho, tal como hoje, no dia de hoje, montaram isso aqui, as pessoas que montaram tudo isso, são aqueles heróis anônimos que infelizmente ficam atrás dos bastidores. E depois no Sporting também a diferença era grande. O Sporting tinha uma estrutura muito boa a nível de academia, essas questões todas, mas a nível de organização e de, por exemplo, a direção, por exemplo, nós atletas praticamente quase não víamos a direção do clube. Ou seja, existia uma lacuna entre a equipe e a direção. Coisa que aqui, por exemplo, o presidente praticamente todos os dias estavam nos treinos, né? Quando se fala do presidente, imagina o restante da direção, sempre juntos e qualquer problema apoiando, ou quando tem algo diferente assim, aquilo já é resolvido de imediato. Então, no princípio ali dos anos 2000, que eu acabei passando no Futebol Clube do Porto e depois passando tanto no Benfica como no Sporting, e eu costumo falar, e todos os portistas sabem, eu tenho um respeito muito grande por esses clubes também, porque me abriram as portas para que eu pudesse trabalhar, mostrar o meu trabalho, ou seja, também parte do que o Derlei é também, justamente por ter trabalhado nos outros dois clubes, mas o Futebol Clube do Porto, por aquilo que fez por mim, abriu as portas para que eu pudesse chegar num grande clube. E eu só joguei no Benfica e no Sporting por aquilo que eu fiz aqui nesse clube, e naturalmente o meu trabalho foi o mínimo, porque aquilo que o clube me ofereceu e me colocou num patamar onde fez com que, entre aspas, não vou falar se é por inveja ou não, mas com certeza eles queriam não só o Derlei, mas outros jogadores também do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Tem só uma coisa, Derlei. Eles lá embaixo são vaidosos. Nós aqui não. Aqui não temos. Isso é verdade. Sentimos mesmo o clube. Respondendo à pergunta do ringue de boxe, é porque era um grupo que tinha personalidades fortes, um grupo que trabalhava sempre no limite, e foi necessário. Foi necessário porque estava a haver algumas jangas, coisas normais, mas estava mesmo ali no limite, e então o nosso mister teve que interferir e montar um ringue de boxe no campo de treino. Eu lembro-me bem, estávamos a ir para o treino, chegámos ao campo e tinha um ringue. Ficámos todos parados, a olhar. E depois o mister André Vilas Boas, nosso atual presidente, disse: malta, agora quem quiser lutar, que seja homem e que avance. E ficámos todos a olhar uns para os outros, ninguém quis ir para o ringue, mas depois lá isso acabou por quebrar um bocado o gelo, que tínhamos o Ucra. E quebrou um bocado o gelo, que ele depois começou a brincar um bocado, entrou no ringue, agora quem é que vem e tal, não sei o quê. E depois disso
não voltou mais a acontecer, situações um pouco mais complicadas, mas que na altura era normal pela competitividade que o plantel tinha. Mas foi isso, foi gerido de uma maneira super inteligente, porque havia muita qualidade, mas era preciso também ter mãozinhas para conduzir o Ferrari, assim dizendo. E acabou por correr tudo bem. Não podia correr melhor, na verdade, com as conquistas de tantos títulos depois no final da época, não é? Exatamente. O Paulo... Próxima questão. Paulo, deixa eu só acrescentar uma situação, né, em cima disso. E o Frasco também, com certeza, naquele tempo também, eu acho que os treinos eram ainda se calhar mais pegados, porque os gajos batiam da cintura para baixo, não tinha... Os centrais desciam a madeira. Enfim, o que ele falou aqui, basicamente, muitas das vezes as pessoas não têm realmente a noção do que acontece no dia a dia de trabalho, porque são atletas basicamente do mesmo nível, são cerca de 25 atletas, por vezes um pouquinho mais no plantel, só que só jogam a 11. Claro. Só 11 entram no campo. Por exemplo, hoje eu estou aqui, por exemplo, tal como eles estão aqui conosco aqui, muitas das pessoas que estiveram conosco, que trabalharam conosco nesse plantel, ou talvez em plantéis ao longo desses anos no qual trabalhamos, nem sequer a maioria de vocês conhece, porque são atletas que passam, digamos assim, são mais despercebidos, porque jogaram menos, só que são fundamentais para que nós estivéssemos dentro de campo e fizéssemos o que fizemos. E muitas vezes era no treino, a gente chama assim, desculpa da palavra, nas porradas dentro de campo, lá no treinamento, que você se faz atleta para entrar, jogar contra o adversário e fazer a mesma coisa. E essa competitividade, quando há, é uma maravilha. Por quê? Porque não deixa quem está jogando baixar o nível e quem está fora quer entrar dentro da equipe, então dá sempre o máximo. Claro. E depois essa questão, entre aspas, de uma briga aqui e outra ali, tem muito a ver com essa questão de querer estar no lugar do outro. E aí a pessoa também acaba percebendo que o treinador só pode escolher 11, e esses 11 respeitam também quem está fora, justamente quando estão lá dentro, dando tudo, o máximo, para que esses atletas que estão fora olhem e respeitem realmente que os que estão lá dentro foram os melhores, que foram escolhidos para aquele momento. E isso foi o que aconteceu neste ano, basicamente. Acho que em todos os anos aconteciam isso, que muitas vezes ninguém sabe. Sim, eu aproveito para perguntar ao Frasco, que é de uma geração dos anos 80, fortemente vincada também pela liderança do nosso mestre José Maria Pedroto. Temos aqui a esposa, a Dona Cecília, que é sempre um gosto tê-la aqui connosco. Perguntar... Era muito diferente destes tempos. Como é que era o balneário do Futebol Clube do Porto naquele tempo? Porque é verdade que era essencialmente jogadores da casa, das proximidades, de Portugal, quer a geração do Varela, quer o Derlei, já tinha jogadores de mais nacionalidades, hoje então nem se fala. Como era esse balneário do Futebol Clube do Porto que começou a crescer para depois de conquistar isto tudo? Era um balneário forte. Eu, quando chego ao Futebol do Porto, fui bem recebido, obviamente, como penso que em todas as gerações os jogadores devem ser bem recebidos, e depois saber integrar e saber participar naquilo que é a caminhada. E aí o treinador, de facto, é fundamental. Portanto, o treinador, o Sr. Pedroto, é que ele era muito astuto, era muito inteligente. E quando via situações que se poderiam, às vezes, darem problemas, ele cortava logo. Antes daquilo acontecer, ele antecipava-se. Era muito astuto nesse aspecto. Mas isso acontecia, e aconteceu várias vezes, porque, como diz o Derlei muito bem, é uma competição de 23 jogadores, todos eles querem jogar, e eu penso que é normal todos eles quererem dar o máximo, e às vezes aqueles carrinhos, às vezes mais fortes, que é para ver se eles aleijam o jogador que é para tirar ele a jogar. Obviamente que isso também acontece, mas faz parte daquela competição que é importante para que os jogadores estejam preparados
Por isso é que o Sr. Pedroto sempre queria ter mais ou menos 2 jogadores para cada posição, para haver uma competição muito forte, para que o melhor é que jogava. Portanto, e para o outro também que jogava, não adormecer, porque se calhar um pensava que era ele e mais 10, e não é? O futebol não é assim, como nós sabemos. Ainda hoje em dia é assim. O jogador tem que trabalhar o máximo, tem que dar o máximo possível, portanto, para conseguir ter sucesso. É isso. Alguma questão? Alguma questão da parte do público? Alguma intervenção? Alguém quer partilhar um momento que tenha para partilhar com um dos nossos craques? Ali, ok. O microfone. Ali. Já vai, já vai. Ora, boa tarde a todos portistas. Ora bem, eu estou zangada, não vou falar nada, só vou falar. Vou falar para o Frasco, para o Derlei e para o meu Varela. Meu Varela. Pronto, vou falar para os 3. E vou conversar com vocês de uma coisa que, afinal, hoje também estamos a homenagear o nosso Jorge, nosso capitão. E como vocês sabem, eu não perdia um jogo, não é? No Dragão. E então, os fotógrafos tiravam muitas fotografias e davam-me. Então, o Jorge Costa, estou um bocadinho emocionada, mas é verdade. O Jorge Costa fez um livro, não é? E depois ele estava a fazer no Norte Shopping a apresentação do livro e estavam centenas de pessoas. E eu estava ali, eu tinha na mão uma série de fotografias. Mas como vi que estava tanta gente, e eu também não vou abusar, disse ao Jorge, olha, assina só o livro, porque as fotografias são muitas e há muita gente à espera. E ele tirou umas fotografias da mão e disse-me assim, ei, Carminho, mas vai demorar um tempinho, sente-se. E obrigou-me a sentar. E eu sentei-me e ele começou a ver as fotografias. E ao ver as fotografias, ele era assim, ei, Carminho, aqui estava a correr bem. Ele estava-se a basear nas minhas expressões da cara. Ei, Carminho, aqui estava a correr bem. Ei, fogo, aqui não estava a correr muito bem. Foda-se, carvalho, aqui estava a correr mesmo mal. E eu ali sentada, é claro que é uma das recordações, porque acho que aquele ato de ele dizer, Carminho, sente-se, e resolver assinar as fotografias todas, foi uma alegria muito grande que ele me deu, um carinho especial. E por outro lado, o saírem aquelas carvalhadas todas assim, e ele ali, agora eu estava triste, agora eu estava contente, agora aqui estávamos a ganhar, aqui estávamos a perder. Carminho, e há alguma questão para alguns dos nossos heróis ou não? Hã? Alguma pergunta para algum dos nossos campeões ou não? Os meus campeões, eles já sabem quem é Carminho. Eu não preciso estar a explicar nada. É que o jogo do futebol... o futebol... É que para mim o futebol começava na Avenida da Boa Vista, pertinho do Foco, e só depois deles passarem e eu bater as minhas palminhas, estivesse a chover, ou estivesse, fosse o tempo que estivesse, eu estava ali, só depois do autocarro passar é que eu vinha. Portanto, eles sabem quem é Carminho. Uma salva de palmas para a Carminho. Mais alguém tem alguma questão? Sabem o carinho que eu tinha. Mais alguma questão? Está ali.
Vai ser a última questão. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta um bocadinho polémica. Acham, a pergunta é para os três, visto que jogaram em 3 gerações diferentes, acham que os jogadores de hoje em dia, de agora, são mais meninos, entre aspas, e mais fiteiros a jogar futebol do que no vosso tempo, que era mais duro? Eu, pelo menos, a sensação que eu tenho é que quando se jogava há uns anos atrás, o jogador caía, levantava-se, até reclamava, e hoje em dia a sensação que eu tenho é que o jogador fica a rebolar no chão à espera da falta e às vezes nem falta é. A minha questão é se vocês acham que o futebol ficou menos, digamos assim, raçudo agora do que era antigamente. Quem é que começa? Ora bem, posso começar eu, não há problema. Eu penso que o futebol, portanto, evoluiu, teve uma evolução muito grande. Hoje em dia há o vídeo árbitro e eles conseguem detectar situações menos agradáveis que acontecem, outras vezes não, como nós vimos aqui no pretenso penalti que existiu aqui, que foi de lesa à pátria. Eles não conseguiram ver, nem conseguiram mandar ao... Mas eu acho que antigamente, de facto, eu acho que havia mais agressividade, havia mais dureza, os jogadores eram mais maus, mais maus, é verdade. Eu acho que sim. Acho que hoje em dia não é que sejam menininhos, não, acho que há respeito. Os jogadores hoje procuram jogar o jogo pelo jogo, e vê-se nitidamente. E quando há faltas, normalmente não são aquelas faltas muito... Antigamente chegaram muitos jogadores a fraturar perónios devido a jogadas muito más e muito maliciosas. Eu penso que hoje em dia isso não tem acontecido, sinal de que também os tempos têm evoluído. Penso que é nesse sentido a minha ideia, o meu pensamento em relação, portanto, à minha década. Eu particularmente, a visão que eu tenho, lógico, parte daquilo que o Frasco falou, porque antigamente, como você tinha menos câmeras, muitos atletas realmente, eles sabem disso, até devido à rivalidade. Por quê? Por exemplo, o Futebol Clube do Porto tinha um grande número de atletas que era nascido aqui da cidade, cresciam aqui e representavam o clube, e mais do que o clube, eles representavam a cidade, a região, não era só o clube de futebol. Então, essa rivalidade ela era muito mais pessoal também, muitas vezes. Por exemplo, a gente tem o caso, não muito longe, não muito distante, por exemplo, do Paulinho Santos e o João Pinto, por exemplo. Eles não podiam se ver. E uma seleção junto. É verdade. Juntos, né? Mas tinha mais disso. Então, por vezes, havia uma agressão, algo aqui que as câmeras não pegavam, que hoje dificilmente isso acontece. Claro. E depois a questão da globalização também fez com que os atletas, quase que a nível mundial, também se conhecem. E se encontram em diversos lugares, ou que não só no estádio, muitas vezes até pela questão da rede social. Então passa a se respeitar muito mais, porque você passa a conhecer um pouco da pessoa que está do outro lado. Então esse respeito também ele é um pouco, digamos assim, maior, e faz com que muitas vezes aquilo que acontecia no passado, de o gajo passar, se ver em cima, se pisar na cabeça dele, hoje o atleta ele pensa 2 vezes. Primeiro, porque tem as câmeras que mostram isso, que mostram, né, o lance, e depois tem a questão do próprio respeito, porque esse atleta hoje ele está jogando no clube lá, e daqui a 6 meses ele pode estar aqui no clube. Então esse respeito entre, digamos assim, os seres humanos, ele passaram a ser, entre o profissional, ele passou a ser maior. Naquela época, por exemplo, nos anos 80, início dos anos 90, raramente você ia ver um caso como o meu, de um atleta que jogou no Futebol Clube do Porto e jogou no Benfica e no Sporting. Claro. Você tem o caso, por exemplo, do Futra, que foi para lá, né? Mas era muito raro. Então, era muito mais exigente, digamos assim, essa rivalidade. E hoje ela existe na mesma, mas o respeito entre digamos, entre aspas, assim, os profissionais, na minha modesta opinião, e a globalização fez com que isso se tornasse mais evidente em campo. Eu estou de acordo com o que os meus colegas falaram. Em relação aos jovens de hoje em dia,
São gerações completamente diferentes. Têm outras ferramentas que nós não tínhamos, ou seja, eu ainda fui apanhando um bocado dessa mudança, como por exemplo a parte da nutrição, parte da recuperação do jogador. Tudo isto hoje é muito mais fácil para esta geração, que tem tudo ali, todas as condições para poder fazer uma carreira como jogador de futebol, mas também ao contrário, o facto de também as redes sociais e outras coisas que também não podem não ajudar tanto, porque acabam por entrar também ali, se calhar, em coisas que se calhar não faz muito sentido, mas são gerações diferentes, mas acredito que este é o caminho, que as coisas, que tem que haver evolução, e eu lembro-me que, por exemplo, quando eu estava já mais para perto do final da carreira, quando eu ia preparar o lanche, íamos para o lanche, ou almoço, lanche, eu já via coisas diferentes de quando era mais novo. Ou seja, já estava muito mais selecionado. E eu olhava, ou seja, balança e essas coisas, eu olhava assim, eu estava bem com um arroz com frango, eu estava uma maravilha. Estava tranquilo. E agora, claro que com o conhecimento existem outras ferramentas para ajudar a tornar o jogador, a aumentar o nível de performance dos jogadores. Paulo, só uma coisa, ela falou também sobre os jogadores de hoje, que acha que os atletas de hoje são mais simuladores, essas coisas todas. Eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da punição, porque antigamente a questão da simulação, sempre houve, que o futebol é a arte de enganar o adversário, né? E você tentar iludir o adversário, mas de uma forma, entre aspas, não digo mais correta, mas diferente daquilo que a gente vê hoje. Às vezes você vê, porque existe a lei que onde se o atleta, se ele receber, por exemplo, um toque na região do rosto, por exemplo, o árbitro é obrigado a parar a partida e tal. E o que a gente vê hoje, infelizmente, muitas vezes, é o atleta mal passa a mão no ombro do outro e ele cai no chão como se realmente tivesse cortado o pescoço. E eu acho que isso tem muito a ver com o quê? Com punição. Como não há punição por parte da arbitragem, porque as imagens mostram aquilo, se as imagens mostram e não há punição, então, para que serve, por exemplo, no caso do vídeo-árbitro, algumas coisas? E outra situação que a tecnologia veio para ajudar. Se ela veio para ajudar, por que uma falta ela é marcada no meio-campo e dentro da área ela não é marcada? Ou seja, então tem a ver com muito mais a ver com aquilo, com quem está acima lá, quem fazem as leis, quem regem as leis, quem aplicam as leis, para que esse tipo de situação deixe de acontecer com os atletas de hoje. E nem falam que eles estão errados, eles estão fazendo aquilo que eles acham que são corretos naquele momento. Mas havia... Nós tínhamos um jogador, um craque internacional, que era o Futre. O gajo fazia aquilo também. Palavra, era impressionante. E eu pensava mesmo que era penalti. Ele dizia assim: António, nem me tocou. Opa! É a arte do... Era uma coisa. Desculpa? Não, na realidade isso tem a ver com, nem vou falar da inteligência individual, mas com aquilo que o jogador percebe-se no momento. Exato. Vou dar um exemplo. Existe um jogo que está ali, sei lá, 60, 70 minutos e a equipe adversária defendendo no último terço, ali quase dentro da área. Então você imagina, a hora que eu receber uma bola, o que eu vou fazer? Eu vou para cima do atleta e vou tentar entrar dentro da área, porque dentro da área eu estou protegido.
se ele encostar em mim, Claro. então entra naquela situação que é a questão da simulação. Mas a simulação, tal como ele falou, tem que ser feita também de uma forma sensata, senão o árbitro não... já está difícil marcar as que são faltas mesmo, realmente, dentro da área. Imagina as simulações. Então, entra nessa questão individual de cada um, principalmente os atletas que jogam à frente, né, Varela? A gente sabe, quando entrar, e isso é passado para os atletas hoje, você entrou dentro da área, você está protegido. O defensor, ele basicamente não pode te tocar, ou dependendo da forma como se toca. E aí entra essa questão da arte de você, em determinados momentos, também esticar a perninha ali. Exato. O Fute também aproveitava-se isso, porque, atenção, ele também levava muita porrada. Sim, sim, sim. Atenção, aquilo ele levava mesmo muita porrada. Tem isso também. Acho que tínhamos aqui conversa para mais um dia do clube e havemos de ter. E eu vou agradecer a presença dos três aqui. Vou-vos pedir que deixem a vossa marca aqui no roll-up do dia do clube Coração de Dragão. Onde quiser? Em qualquer lado. Onde quiser. Ninja. Então vamos aqui, né? Frasco. Ei. Peraí, companheiro. Pode ser em qualquer sítio? Onde quiser. É? Qualquer sítio. É isso, mano. Obrigado. E agora vou chamar o nosso patrocinador, o Dr. João Lima, que tem aqui uns diplomas para vos entregar, se quiserem recorrer a uma clínica de cirurgia plástica, ou se quiserem oferecer a um familiar, a filhos, amigos, esposas, façam favor, Dr. João Lima. Muito obrigado, doutor. Eu estou precisando já faz um tempo já. E agradecer-vos e convidar-vos a sair, a descer e a sentarem-se ali, porque vamos terminar ainda Só gostava de dizer uma coisa. Acho que a assistência dos nossos é tudo gente muito nova. Isto é sinal que o Futebol Clube Porto tem uma longevidade muito grande. E todos nós ansiamos e queremos... Se vai renovando tudo, é verdade. Logicamente, nós vamos fechar com o nosso hino, como não podia deixar de ser, mas antes disso, porque isso terá que ser mesmo a última coisa, dizer-vos que quando terminarmos e depois de encerrarmos com o nosso hino, temos a prometida visita lá embaixo, é para ir por aquele lado ali. Vamos descer e vamos seguir o circuito e depois a saída é feita pelo P1, ou seja, não se regressa para trás. A saída é feita pelo P1. E para encerrar, eu tenho que chamar aqui o Bruno Sousa e o Paulo Santos para se juntarem a mim. Paulo, faz favor. Quero também chamar a equipa do Super Porto, que tanto abrilhantou e nos ajudou a crescer com o dia do clube, o Bruno Garcia, o Joel de Sousa e a Bárbara Garcia, para se juntarem aqui. Quero também chamar o nosso João Dias para se juntar connosco. O Vítor Sousa eu não vou chamar porque ele deve estar a trabalhar aí, algures com a câmara. Está aqui, mas uma salva de palmas para o Vítor Sousa. Quero chamar a nossa fantástica equipa de secretariado para virem também todas aqui. Tudo aqui. Inês, para o palco. Quem é que falta? Quem falta? Estão lá embaixo. Vocês representam-nas aí. E por fim, chamar também, porque como eu disse no início, comecei assim, tinha que dizer, tudo isto é possível, porque isto tem muitas envolvências, a quem nos apoia com todo o carinho
e quem nos permite muitas coisas para que este evento se realize. Vou chamar o Dr. João Lima para se juntar a mim e o José Manuel Silva para se juntarem também a nós como nossos patrocinadores. Finalizo agradecendo mais uma vez, e como não podia deixar de ser, ao Futebol Clube do Porto, a todas as pessoas envolvidas e, neste caso, porque é quem nos está aqui a representar, através do Francisco, nosso vice-presidente, da Joana, que faz parte da nossa direção também, agradecer por todo o apoio e todo o suporte. E chegou o momento de eu vos dizer... Até para o ano, contamos com a vossa presença no próximo ano em mais um dia do clube. Tentaremos fazer melhor do que este ano. Espero que tenhamos cumprido com as expectativas e vamos ao nosso hino. Viva o Futebol Clube do Porto! O que é que falhou? Super Porto. Seguimos juntos.